Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao podcast Bereanos. E hoje nós estamos aqui num bate-papo. Infelizmente nós não conseguimos fazer ao vivo, nós queríamos ter feito ele ao vivo para que todos pudessem participar, mas para não perder a viagem nós estamos aqui. Tivemos um problema técnico com a internet, mas vamos deixar isso aqui gravado e registrado. E assim que você puder estar assistindo, interaja da mesma forma com a gente, que a gente vai respondendo, né, conforme as perguntas forem entrando no canal, tá bom? Eu tô aqui com meu irmão Carlos Marcos, não é romano, mas o sobrenome é romano. Mas sou extremense. Extremense. E o nosso irmão vai trazer aqui o pré-tribulacionismo, né? Como nós estamos numa linha aí que estamos falando de escatologia já alguns meses atrás com o pastor, e eu falei de uma visão pós-tribulacionista, e o meu irmão Carlos vai trazer uma outra versão que é pré-tribulacionista, né? Então ele vai apresentar hoje para nós esse entendimento da Bíblia, né? Como eles conseguem interpretar dessa forma o pré-tribulacionismo. Mas antes eu queria que meu irmão Carlos se apresentasse pra gente, né? Eu sei que você já tem uma caminhada aqui na Templo Vivo, né? Chegou aqui até antes que eu e agora retornou novamente. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco pra nós antes da gente entrar no assunto, cara. Nesse retorno aqui no Templo Vivo, agora em junho, já vai fazer um ano. Passa muito rápido. Então, na realidade, eu passei um bom tempo morando em Curitiba. Eu fui para passar uma semana, acabei ficando lá 20 anos praticamente. Bebeu a água de lá e gostou de lá. Ali conheci minha esposa, me apaixonei, casei, tivemos nosso primeiro filho. Que legal. E depois o Senhor, na direção, nos trouxe para a Extrema. E aqui Extrema, a primeira igreja que nós começamos a frequentar foi o Templo Vivo. Então foi um tempo muito especial, e depois Deus nos deu uma nova direção e ficamos praticamente 14 anos em outro ministério. Então daí o ano passado o Senhor começou a falar comigo e trouxe de volta. Então estou eu, minha esposa e o meu filho aqui de volta, para servir e ser, né, usado por Deus no que for necessário. Por isso nós estamos aqui. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o irmão está liderando a célula Conectados. Estou lá na Conectados e também já estou trabalhando no grupo de aulas e de Homem ao Máximo. Estou ministrando, que é um curso maravilhoso, né? Sim. Então tem sido uma bênção. Estou muito motivado com tudo isso. Está sendo usado e deixando de ser gastado. Isso, é para isso que nós... Por isso que o Senhor nos chamou, né? Amém. E se tem alguém dos Conectados aí, dá um alô aí pra gente, manda uma mensagem aí, deixa um salve aqui pro seu líder que tá aqui conosco hoje, né? Uma bênção, é isso aí. E, irmão, sem muitas delongas, então vamos entrar já no assunto, porque o assunto vai ser longo. É uma conversa gostosa, passa rápido, mas é longa. É longa. O que eu pretendo fazer aqui, primeiro, é dar uma explicação geral em 5 pontos, né, e esclarecer algumas coisas, porque tem pessoas que não têm nem noção, de repente, o que a gente vai estar falando. Com certeza. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, até fiz uma anotação aqui, né, pontos importantes. A teologia pré-tribulacionista não surgiu recentemente, como eu já vi algumas pessoas falando na internet. Sim. Que surgiu ali com John Nelson Darby em 1840, mas na realidade não é bem isso. E também muito menos com Tila Hay e Jerry Jenkins, quando eles escreveram ali em 1990 o livro de ficção Deixados para Trás. Sim. Então o livro Deixados para Trás é uma série de 13 livros e gerou desses 13 livros 6 filmes, mas não tem nada a ver com isso. Então eu quero mostrar aqui quando é que começou a surgir a ideia do pré-tribulacionismo. Gerou 6 filmes? Eu acho que eu assisti no máximo uns 2 só. Não, são 6. São 6 filmes. Que legal. São 6 filmes. Para quem não sabe, né, nós estamos falando do pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Ele quer mais dizer que a igreja não estará no período da grande tribulação ou da tribulação num todo, né? Exatamente. Como a gente vê em escatologia, né? Que o estudo do fim dos tempos nos revela que no fim dos tempos haverá um período de grande perseguição, que é chamado de tribulação. E essa visão, ela apresenta que a igreja será arrebatada antes desse período. Perfeitamente. Não é isso, irmão? Isso. Que dentro da visão pré-tribulacionista, no contexto dispensacionalista,
Jesus vem buscar a igreja antes de ser aberto o primeiro selo lá de Apocalipse capítulo 6. Mas para falar, como eu comentei aqui, de onde surgiu, né, o desenho, o rascunho para essa teologia. Ela começou com Flávio Justino no segundo século, no ano 165 depois de Cristo. O Flávio Justino, conhecido como Justino o Mártir, ele começou então a desenvolver o primeiro estudo dispensacionalista. Mas o que significa isso? Qual é a ideia desse primeiro estudo do Justino lá no início, no ano 165? Então, para falar sobre dispensacionalismo, o que é? É um sistema de interpretação bíblica que divide a história da humanidade em diferentes períodos, chamados de dispensações, onde Deus interage com a humanidade de diversas maneiras. Por exemplo, com Adão e Eva lá no início, Jardim do Éden, dispensação da inocência. Depois eles pecaram, começou a dispensação da consciência. Depois o governo humano, depois da promessa. Hoje, no ano de 2025, nós estamos na dispensação da graça, ou também conhecido como a dispensação da igreja, o período da igreja. Então a primeira pergunta aqui, que eu acho interessante, que eu gostaria que o Léo me ajudasse, por favor, Léo, se você puder abrir aí em João 19:30, para a gente ler esse versículo, para ver quando que começou a dispensação da graça dentro da visão pré-tribulacionista. O irmão Carlos, antes, né, deixa a gente só deixar um pouco claro essa parte das dispensações, né? Certo. Essa visão dispensacionalista, então ela crê que são decretadas 7 dispensações, ou 7 etapas, ou 7 estágios, não é isso? Alguns falam 5, 6, 7, então depende da visão da ali. visão. Gente, porque assim, dentro do pré-tribulacionismo, ele ainda tem as suas vertentes, né? Ele ainda dá uma espalhada aí, tem algumas visões que interpretam um pouco de uma coisa e um pouco de outra, né? Enfim, as visões em si, né? Que nem eu caminho, né? Na verdade, eu me assimilo mais com a pós-tribulacionista. Mas não que eu sou adepto 100% dessa visão. Certo. Né? Tem uns pontos ali, eu vou pela Bíblia. Certo. O que a Bíblia me fala é o que eu caminho ali, procuro entender. A Bíblia me mostra que é isso aqui. Eu me denomino pós-tribulacionismo porque eu acredito que a gente vai passar por essa tribulação. Ponto. Certo. É isso. Né? Mas tem esse detalhe, porque a igreja vai acontecer isso, porque não sei o que. Não, isso aí é os pormenores. Os pormenores, pra mim, não interessa. Eu só acredito que a gente vai estar. Certo. Né? Independente de qualquer outro pormenor. E dentro da visão do irmão, tem as dispensações. Certo. Né? Como a gente falou, se a gente pesquisar na internet, parecem 7. Mas tem visões que vão entender que são 5, né? E eu até dei uma pesquisada aqui, que nem o senhor comentou aí, só me corrija se eu estiver errado, mas são a primeira inocência, a segunda consciência, certo, governo humano, promessa, lei, graça e reino, ou milênio. Que é o milênio, exatamente. Essas seriam as 7. Essas são as que mais são utilizadas dentro da visão dispensacionalista. Isso. Então, dentro do entendimento, nós hoje estamos na dispensação da graça. Da graça. Isso. Agora vamos ver por que a gente pensa dessa maneira. João capítulo 19, verso 30. 19, 30. Isso. Vamos ver o que diz lá. João. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. 30. Só o 30? Só o 30. E diz assim, no Evangelho de João 19:30. Tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa última frase que Jesus fez, que ele falou, foi antes dele morrer. Ele estava ali na cruz, e quando ele disse, está consumado, nós entendemos que a partir daquele momento, estava iniciando o período da graça. Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele cumpriu a lei. Então, antes da graça veio a dispensação da lei. Então, ele chegou ali na cruz e falou, está consumado, acabou, encerrou a dispensação da lei e entramos na graça. Isso, tá começando agora um novo período. Só que o período da graça, ele tem início
quando a igreja foi formada. E quando a igreja foi formada? Lá em Atos capítulo 2. Porque Jesus falou: aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então no capítulo 2, quando Pedro então começa a fazer a primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas se arrependem e descem às águas, e aí começam as pessoas a acrescentarem a igreja. Quando se fala aqui igreja, dentro da graça, é igreja individual, não é denominacional. Ou seja, é aquela pessoa que aceitou Jesus, se arrependeu, desceu às águas do batismo, tem uma nova vida e uma nova criatura. Então hoje nós estamos vivendo ainda dentro do período da graça. E quando é que vai terminar o período da graça? Então vamos lá agora para ver o final, quando que vai encerrar. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, essa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, 25. Só 25 também, Só né? 25 também. Diz assim, Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que sejam ignorantes desse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Maravilha. Então aqui é o seguinte, a nação de Israel diz ali nessa carta que eles receberam um endurecimento em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entrado onde? Entrado na igreja. À medida que o povo judeu não recebeu a Jesus como Senhor, não aceitou Ele como Messias, que era a missão dos judeus pregar para toda a nação, então passou essa missão para a igreja, para nós. Nós somos o corpo de Cristo, que temos a responsabilidade de anunciar que Jesus é o Messias, que cumpriu toda a missão, todos que os profetas falaram, se cumpriu em Jesus Cristo. E aqui fala que então esse endurecimento ao coração do povo judeu está relacionado à 70ª semana de Daniel, que é o período da tribulação, e depois dos 3 anos e meio, a grande tribulação. Então, quando é que vai terminar? 70ª, então, creio que já entramos na última semana, então. Não. Porque a última semana vai ser quando vai iniciar, a tribulação. A tribulação. O senhor está fazendo já a diferenciação. Diferenciação, né? Isso. Então, eles vão participar disso apenas na última semana, né? Na última semana, de 7 anos, de Daniel. Entendi. Então, quando vai terminar a graça? Quando todos, como diz aqui, a plenitude dos gentios, um grupo de pessoas que o Senhor tem preparado para ser arrebatado na igreja. Nesse ponto é interessante, que diz, até uma parte do coração do povo judeu está endurecido até que a plenitude dos judeus haja entrado. Então, quando vai terminar a graça? Quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Entendi. Então termina a graça. Então, aí começa o período da grande tribulação, dentro da visão pré-tribulacionista. Deixa eu ver se eu compreendi. Então, a palavra fala que o Senhor veio para os seus, mas eles não o receberam. Certo. Né? Os judeus. Certo. Então, dentro desse ponto, o coração deles se endureceram. Certo. Né? E aí foi aberta a porta pro evangelho se achegar aos gentios. Gentios, nós. Isso. Exato. E aí se chegou e ele vai alcançar até uma plenitude, aonde quando tivermos pleno, o Senhor vai nos arrebatar, ou dentro, quando estiver iniciando essa tribulação, e aí depois, né, conforme as dispensações, vai voltar a tratar com os judeus novamente. Isso. Então os judeus estão com o coração endurecido por enquanto, até que o Senhor volte a falar com eles. Isso. E quando que o Senhor vai voltar a falar com os judeus? No período da 70ª semana de Daniel, que é no período da tribulação. Na última semana. Que é na última semana, que é específico pro judeu. Então, como eu falei aqui, o primeiro estudo que veio com relação ali a Justino foi no ano 165, bem no início. O Justino desenhou primeiro a dispensação, falando a respeito disso. Daí, passando alguns anos, no ano de 265, Eusébio de Cesareia, que foi um grande teólogo, ele desenvolveu ainda mais o dispensacionalismo, e depois o Augustino de Hipona, no ano 354, aproveitando o que já tinha de história, né, de estudo a respeito disso, ele fez uma análise ali a respeito da Trindade, da graça, da salvação e também da volta de Jesus. Então, falando a respeito da volta de Jesus, já é algo que já vem desde a história primitiva. Sim. E depois, ele foi aperfeiçoado com o tempo. Uma das pessoas também importantes, já no ano de 1135, foi Joaquim de Fiori,
que ele também estudou a respeito disso. E depois, sim, no ano de 1840, aí aparece John Nelson Darby. O que ele fez? Ele esquematizou, ele colocou em ordem toda essa teoria. Fez essa estrutura do pré-tribulacionismo, fez a estrutura, né? Mas não foi ele que criou. Ele foi montando isso. Ele pegou esses personagens, foi pegando o conhecimento de cada um e aonde ele sistematizou e começou a montar a doutrina pré-tribulacionista, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E depois, no ano de 1825, dois irmãos, Praymont, em 1825, eles estudaram o que John Nelson Darby fez e eles começaram a pregar e ensinar isso. E depois, com o passar do tempo, daí veio o Scofield, que ele fez a Bíblia, Scofield, dentro da visão pré-tribulacionista, e depois só em 1990, daí sim, o Tim LaHaye e, deixa eu ver o nome do outro rapaz aqui, Jerry Jenkins, eles começaram a escrever dentro da visão dispensacionalista uma ficção, né, da volta de Jesus, mas é uma ficção, colocando personagens, e disso rendeu 13 livros e 6 filmes, mas não foi de maneira nenhuma o Tim LaHaye que você falou do Jerry Jenkins, né? É, Jerry Jenkins. Aí eu lembrei do Jenkins, é o sobrenome do produtor também do The Chosen, né? Eu não esqueci o primeiro nome dele, é Jesse Jenkins? Eu não sei como é que é o nome. Pesquisa pra nós aí, Lucas. Isso aqui, parente, será? É Jenkins, né? Então, ele trouxe agora, né, o The Chosen, e o Tim LaHaye e o Jerry Jenkins trouxe o Deixados para Trás. Fizeram os livros que depois viraram os filmes, né? Viraram filmes. Então esse é o ponto inicial, que o pré-tribulacionismo não é uma teoria, uma teologia criada agora. Ela foi desenvolvendo com o passar dos séculos. E alguns pontos que eu quero falar sobre, agora sim eu vou entrar dentro da teologia pré-tribulacionista. Primeiro, o pré-tribulacionista, né, não acredita no arrebatamento secreto. E diversos vídeos... O que é propagado, né, é o contrário, é, né? É o contrário. Que fala que o pré-tribulacionismo não acredita porque eles falam do arrebatamento secreto. Então nós não. Nós não acreditamos no secreto, acreditamos no iminente. Iminente é que pode acontecer a qualquer momento. Então, por que não é secreto? Porque secreto é camuflado, escondido e que não pode ser revelado. Então, aí eu acho que vai ter então uma diferenciação da linha que o senhor crê. Porque o secreto é ter como deixados para trás. Ele é secreto da forma assim que as pessoas do nada vão evaporar. Puf, só vai ficar as roupas, né? Então ninguém vai ver, só o pessoal vai ficar confuso. Nossa, o que aconteceu? Desapareceram daqui. Avião caindo porque o piloto era crente e foi arrebatado, né? Carro batendo na rua. E é que nem pra quem é meio geek aí, né? Que gosta da saga ali dos heróis, né? Dos Avengers, né? Tem lá o estalar do Thanos, né? Certo. Dos Vingadores. Ele estala os dedos e todo mundo desaparece. Vai ser mais ou menos assim. Então, tem esse sentido secreto, né? Que o pessoal fala. Secreto das pessoas sumirem. E isso aqui eu vou entrar... Sem ver Jesus, né? Sem ver Sem ele. ver, não vão ver. Sem ver. Mas o senhor crê que ele vai aparecer... Porque aí já não é secreto. Se ele aparecer e levar as pessoas... Por isso que eu falo que não é secreto, porque ele está revelado. E onde está revelado? Então vamos ver o texto que fala do arrebatamento da igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. E nesses dois versículos eu vou falar sobre 5 pontos, 5 características do arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Então, 1 Tessalonicenses 4... no versículo 15 e 16? 16 e 17. 16 e 17, diz assim, 16. Porque dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Então esse texto fala a respeito do arrebatamento da igreja, que Paulo escreveu ali a igreja de Tessalônica, a respeito disso, do arrebatamento da igreja. Quais são os pontos aqui? O primeiro, Jesus ele vai descer do céu até as nuvens. E ele vai descer sozinho. Ele vem sozinho, ele vem até as nuvens. Esse é o primeiro ponto. O segundo, evento do arrebatamento. Jesus desce até as nuvens e acontece a ressurreição de todos os mortos
que são salvos desde o início até a vinda dele. Até aquele momento. Sim. Até aquele momento onde encerra a graça, porque Jesus chegou. O outro ponto, todos os que estão vivos, salvos, aguardando a vinda de Jesus, vão ser arrebatados, ou seja, vão ser tirados da terra e vão subir até as nuvens onde Jesus está. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto aqui, a igreja sobe para encontrar com Jesus nos ares. Então não há intervenção de anjos nisso. Jesus chega e a igreja sobe, aqueles que estão esperando a volta de Jesus. E o quinto, aí que vai ser interessante, que nós vamos para um outro texto, que também fala do arrebatamento, que é 1 Coríntios 15, 52. Agora Paulo escrevendo ali uma carta aos Coríntios, com o mesmo teor, o mesmo tema do arrebatamento da igreja. Amém. Diz assim 1 Coríntios 15, no versículo 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso. Na realidade é o mesmo texto, o mesmo tema. É o mesmo momento ou não? Não, isso. Agora que eu falar aqui, aí diz ali, num momento. Do grego, a tradução no momento é átomos. Átomos significa a menor partícula de uma matéria. Se nós pegarmos uma matéria e formos subdividindo, vai chegar um momento que ela vai se tornar invisível aos nossos olhos e ela vai ser composta de prótons, elétrons e nêutrons, mas nós não enxergamos. Agora, essa divisão de átomos pode ser feita também de acordo com a divisão do tempo. Por exemplo, o segundo. Se a gente conta o segundo. 1 segundo. Esse 1 segundo que a gente consegue fazer a percepção visual, ou seja, estímulos visuais, um ritmo específico de percepção de movimento. Ele é 24 frames por segundo. O que é frames? É quadro. Então nós só conseguimos enxergar o movimento da leitura máxima que os nossos olhos conseguem captar um movimento em 24 frames, 24 quadros. Imagine assim, uma imagem, ele aparece, desaparece. Aparece, desaparece. 24 vezes em 1 segundo, que é um tempo, como Paulo fala aqui, num piscar de olhos. Se a gente olhar aquela imagem, ela vai ser tão rápida que pra gente aquela imagem vai estar estática. Porque pra gente enxergar o movimento, então tem a imagem, a nossa retina capta aquela imagem, ela vai até o cérebro, gera aquela informação, ela volta novamente para os olhos e nós vemos a imagem. Então o máximo que a gente consegue ver nesse tempo é 24 frames por segundo, ou seja, 24 quadros por segundo. Mais do que isso, você vai olhar uma imagem, ela está estática, você não consegue enxergar o movimento. Então na volta de Jesus, eu creio que quando Paulo falou que vai ser no momento, no abrir e piscar de olhos, ele pode ser mais rápido do que 24 frames que a gente consegue enxergar. Então é por isso que vai ocorrer o desaparecimento. Você está olhando aqui para mim e a hora que você olhou de novo, já não está mais aquela pessoa na frente. Ou seja, foi num piscar de olhos, mas não é secreto, porque está revelado na palavra, mas é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Esse é o ponto. Então espero que as pessoas tenham entendido, tenham explicado. Conseguiu entender? Não, entendi, né? O secreto que a gente fala é assim, é secreto que ninguém sabe, né? Que é o que o senhor está tentando explicar. O dia, a hora. Mas a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a gente só não sabe o momento que vai ser. Mas a gente sabe que ele vai acontecer. Então, a partir de que a gente sabe que vai acontecer, ele deixa de ser secreto. Isso, é isso que o senhor está querendo explicar, né? E o fato de ninguém ver, porque ninguém vai ver, nem o olho verá, porque vai ser rápido. Como em 24 quadros por segundo a gente consegue até enxergar o movimento, mais do que isso não. Então por isso que vai ser imperceptível a qualquer olho humano. Por isso que até no filme que ele fez uma ficção, eu acho até interessante que vão desaparecer milhares, milhões de pessoas. Não vai desaparecendo ao pouco, vai ser num piscar de olhos. Um outro ponto que eu te falo aqui é o seguinte: não há nenhum versículo que fale que o arrebatamento será em 2 fases. Primeira fase e
e segunda fase. Não existe um versículo que diz assim: assim diz o Senhor, o arrebatamento será, conforme o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que é a primeira fase. E a segunda fase é o que Jesus pregou lá no sermão profético, em Mateus 24, do verso 29 ao 31. Então vamos ler esse texto do sermão profético? Mateus capítulo 24, do verso 29 ao 31. Os irmãos vão comentando aí, tá? Se vocês não estão entendendo alguma coisa, vai deixando aí o seu comentário, que no possível nós entraremos lá e vamos estar respondendo todo mundo, tá? E vamos tentar explanar da melhor forma. Exatamente. Mateus 24, 29 até o 31. Diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então esse evento aqui também fala de uma volta de Jesus, claramente. Mas é o mesmo evento ou não? Não é o mesmo São evento. Dois eventos Por isso que nós falamos que são duas fases. A primeira fase, lá, 1 Tessalonicenses 4,16, que nenhum olho verá, que será num piscar de olhos, que Jesus vem até as nuvens e... Nos dois ele vem até as nuvens, esse também ele vem até as nuvens. Só que aqui tem um detalhe, nesse segundo evento, eu também quero falar 5 pontos dele. Tá bom. O primeiro ponto, aqui existe um ponto determinado que vai acontecer essa segunda vinda. Essa segunda vinda é em glória. Jesus vem em glória. Na verdade, seria uma terceira vinda. Não, a primeira seria ali, em Tessalonicenses, aqui é a segunda. Então, não. Jesus já veio. Sim. Já veio uma. Isso. Nós estamos esperando a sua segunda vinda nesse momento. Isso, perfeito. Então seria a terceira e a segunda e a terceira. A segunda e a terceira. Olhando para esse então lado. Jesus vai voltar mais 2 vezes ainda. Isso, 2 vezes ainda. E daí aqui, logo no versículo 29, fala: logo depois da aflição, logo depois da tribulação, vai aparecer o Filho do Homem. Isso. Ou seja, é diferente do evento de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque lá não existe um determinado evidência da volta de Jesus. Sim. Existem os sinais lá de Mateus. Sim. Né? Aqueles sinais é dos fins dos tempos. E aqui não. Aqui fala logo depois da tribulação. Daí vem o Filho do Homem também nas nuvens. Só que aqui tem um detalhe. O profeta Zacarias profetizou essa vinda gloriosa de Jesus lá em Zacarias capítulo 14, versículo 2. Deixa eu só ver se é o 2 e o 3. Deixa eu achar aqui enquanto você vai olhando aí também. Zacarias, capítulo 14. 2 é: reunirei todos os povos. Isso. Leia só o 14:2 por enquanto, por favor. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. O verso 3. Então. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. O 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que estão diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E o 5? Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azael. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Isso. Essa profecia de Zacarias, ele está relacionado com Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, que é a volta gloriosa de Jesus para salvar Jerusalém no final da grande tribulação. Lá em Mateus, Jesus fala: logo depois da aflição, o Filho do Homem virá. Virá para quem? Para salvar a nação de Israel.
até agora a nação de Israel está com o coração endurecido e não reconhece Jesus como Messias. Mas quando ocorrer essa guerra, no final, que vai entrar a guerra do Armagedon, onde o anticristo, com toda a sua fúria, vem para exterminar a nação de Israel, então o povo inteiro vai reconhecer que aquele Jesus, que foi crucificado há 2000 anos atrás, é o Messias. E aí a nação inteira se dobra e reconhece a Jesus. Aqui nesse ponto, então, nessa segunda, ou seja, terceira vinda de Jesus, se considerar o nascimento dele ali, Jesus ele não vem somente até as nuvens, como lá em 1 Tessalonicenses. Ele vai descer até o Monte das Oliveiras. Em outro ponto aqui interessante... Ele vai vir nas nuvens, mas vai pisar no monte. Vai pisar no monte. E lá em Tessalonicenses, ele vai ficar nas nuvens, ele não vem para a terra. Só uma pergunta com relação a esse texto que a gente acabou de ler, que já é um dos grandes pontos aqui, onde eu tenho uma aversão aí com relação ao tribulacionismo. Certo. O senhor crê que esse texto aqui é nessa terceira vinda? É na terceira vinda. Se considerarmos o nascimento de Jesus físico, a segunda vinda lá em Tessalonicenses... Vou simplificar. Essa vinda aqui já é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, depois da aflição. Isso. Esse povo que Jesus está voltando com ele é a igreja. É a igreja. Porque ela foi arrebatada lá em Tessalonicenses. Então, mas aí tem um grande problema com esse texto aqui. Por quê? Porque quando o pré-tribulacionismo faz a diferenciação entre igreja e judeus, a gente vai ver que a Bíblia ele vai falar assim, que uma parte é a igreja e o outro são os santos. Não é isso? Igreja e santos, não é isso? Certo. Quando a gente lê Apocalipse, o autor ali, João, ele está citando apenas os santos. E aí é onde o pré-tribulacionismo fala que esses são os santos, não é a igreja. Esses são os judeus. Os santos são os judeus, não é isso? Agora, nesse texto, imagina assim, Zacarias está falando essa profecia para quem? Para os judeus. Certo? Sim. Da luta, da guerra, no final lá da Batalha do Armagedon. Daí ele fala que Jesus vem para os judeus. Só que com os judeus vem um grupo de pessoas chamado santos. Então não são os judeus. Então não é os judeus. Não, é isso que eu estou falando. Se a igreja é igreja para o pré-tribulacionismo e os santos são judeus, aqui Zacarias está falando que o Senhor está vindo com os santos. Agora, quem são esses santos? Então, a igreja que foi arrebatada, na nossa visão pré-tribulacionista. Então como a gente divide isso? Esse é o meu problema com o pré-tribulacionismo. Eles dividiam apenas pela essa nomenclatura entre os povos, dizendo que igreja é os gentios e santos, quando é citado santo na Bíblia, ele está falando dos judeus. Porque é isso que fala em Apocalipse. Apocalipse só vai estar falando lá de santos. Não fala mais de igreja. Eu creio que ali é por conta que o autor quis dar essa nomenclatura. Não porque está fazendo uma diferenciação entre judeus e gentios, né? Depois nós vamos explanar isso mais pra frente. Legal. Mas eu só estou falando aqui com relação a esse texto, porque esse texto aqui é uma outra base pro que eu penso. Porque quando a gente lê aqui no versículo 5, né, ali no finalzinho, está dizendo assim, então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então se ele está vindo com os que foram arrebatados e está chamando esse povo de santos, mas esses santos era a igreja? É a igreja. Então, mas agora ele é santo. Então se está falando que ele é santo, então a gente não pode fazer essa divisão que o pré-tribulacionismo faz. Mas, enfim, a gente toca o barco. Então, para a gente ver a diferença desses dois textos. Sim. Então, esse texto de Mateus 24, do 29 ao 31, que é a volta de Jesus, é diferente do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, nós entendemos que o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é o arrebatamento. É a segunda vinda, no caso. E depois, aqui no final da grande tribulação, quando Jesus vem com os santos, ele retorna mais uma vez. Com um objetivo, na segunda vinda, salvar o povo judeu. Então, quais são os pontos? Só para que o pessoal entenda em casa, quando que a gente está falando aqui da primeira vinda e a segunda vinda, né? Porque a gente fala assim, mas Jesus ele vem, ele arrebata as pessoas e sobe. E aí passa um tempo e depois ele retorna. O que está acontecendo lá em cima quando ele arrebata? Ele leva essas pessoas para cima para quê? Isso é uma pergunta muito importante. Porque lá em Apocalipse, e o próprio Jesus também falou, que quando a igreja for arrebatada, vão acontecer dois eventos principais no céu. Primeiro, as bodas do Cordeiro. Então a igreja salva, com o corpo transformado, glorificado, vai entrar no céu, porque vai entrar no céu. O próprio Jesus falou lá em João capítulo 14, verso 2,
Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, essa é a promessa. A igreja será levada até os céus para participar das bodas do Cordeiro, o casamento do noivo e da noiva. E também lá no céu vai acontecer o tribunal de Cristo, ou seja, vai ser o julgamento dos salvos, não no sentido da salvação, mas da obra feita, onde vai ser galardoado. Quando Jesus fala isso de vos elevarei para mim mesmo, ele está falando para qual público? Ele está falando para a igreja que vai nascer lá em Atos capítulo 2. Porque no momento que ele está pregando só para judeu. Porque quando a gente vai ver pela Bíblia, a igreja primitiva, quando começa a ser pregado o evangelho para os gentios, depois de Atos, né? Como o senhor falou aí, Pedro tem ele tem um Pentecoste. E ele ganha 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Certo. E aí eles continuam pregando até que aparece um sujeitinho chamado Paulo. Certo. Né? E aí Paulo se agrega a eles e ele é o apóstolo dos gentios. A partir daí que vai surgir a igreja ou gentios, né? Que a gente fala. Então é depois. Então quando ele falou que vou levar para mim mesmo, ele falou para os judeus. Ele falou para os judeus naquele contexto. Os judeus convertidos ao cristianismo, que viraram crentes. Que viraram crentes. Então a igreja, quem que é a igreja? São todos os povos que aceitaram Jesus, inclusive os judeus. Se tornaram uma igreja individual, noiva de Cristo. Então, quando Jesus fala isso, né, que ele vai levar para mim mesmo, é o sentido de todas as pessoas até o final da graça. Como diz lá em Romanos 11:25, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Por que ele fala plenitude dos gentios? Porque o judeu, ele só vai reconhecer Jesus no final da grande tribulação. Conforme fala aqui Mateus, né? Alguns. A maioria. Porque já de cara Paulo era judeu que recebeu. Pedro, todos os apóstolos eles eram judeus, né? E então uma parte, né? A parte que negou ele. Exatamente, a parte que negou ele. Tanto é que Paulo chegou uma hora que ele cansou, falou: não, agora não vou pregar mais para o judeu. Agora eu vou ser apóstolo dos gentios. Foi chamado, né? Assim, quando Jesus o Espírito Santo traz aquela visão dos manjares que desce no pano, né? Para que ele entenda que esse evangelho não torne impuro que eu tornei puro, né? Então ele está purificando os gentios e o evangelho então é para ser pregado aos gentios. E aí depois Pedro vai entender que o Senhor escolheu Paulo para propagar o evangelho. Né? Demorou para Pedro entender, mas caiu a ficha dele depois. Caiu a ficha dele. E até que o Paulo no início não foi nem aceito por causa disso. Né? Então esse é o ponto. Então o ponto aqui de Mateus: Jesus aparecerá, o Filho do Homem aparecerá no céu. E ele virá com os seus santos, que nós imaginamos que esses santos são a igreja. O Lucas me mandou que você podia ter falado aí, Lucas. Só um minutinho, desculpa te interromper. Beleza. É Dallas Jenkins, né? O autor do The Chosen. Dallas Jenkins. É Jenkins também, né? Não sei se é parente, né? Mas tá vindo aí. Tem mistério aí. Daí né, em Mateus, aqui, quando Jesus vem em glória, aqui fala que todos os povos lamentarão e verão. Diferente de 1 Tessalonicenses 4, que vai ser no piscar de olhos. Então são eventos diferentes. 1 Tessalonicenses 4 é um evento. Uma volta. E aqui é outra volta. Sendo que aqui nessa volta, Jesus virá em glória no final da tribulação. É isso que eu creio. Exatamente. Por isso que eu falo, eu acho que esse é o ponto, né? A visão que o senhor crê, ela traz que são dois momentos distintos. E eu já creio que é um único momento em perspectivas diferentes. Em perspectivas quase diferentes, né? Porque se for olhar, tem os mesmos elementos ali. Só que a diferença é que o segundo fala que ele vem e ele pisa ali, né? No Monte das Oliveiras. Então, e nesse segundo momento é bem claro que falando após a tribulação daqueles dias. Então, eu acredito que só haverá essa volta, né? Então, aí só faz essa diferenciação entre esses dois versículos, dizendo que tá com os mesmos elementos, mas aquele é um momento diferente. Um evento diferente. Mas é uma primeira vinda, uma segunda, né? E depois ele retornar. Na primeira ele só rebata as pessoas. E no caso, né, o senhor não chegou a comentar, mas eu acho que é dito que é levado para as bodas do Cordeiro, né? Do Cordeiro. Isso, né? A igreja é arrebatada e elas vão lá para as bodas do Cordeiro, onde o Senhor vai estar lá numa mesa e eles vão estar ali com eles até dar o tempo dos gentios e ele falar:
todo mundo já tá cheio, todo mundo já comeu, agora vamos lá voltar pra buscar o restante. Mais ou menos isso, né? Eu tô conjecturando aqui. Só que não é até o tempo do gentio, porque o tempo do gentio encerra quando gentios não, judeus. Dos judeus. Judeus, eu errei a palavra. Beleza, judeus. Depois que os judeus já se lascaram aqui na grande tribulação, os que se arrependeram, aí ele volta para esses que se arrependeram e a gente volta com ele. Né? Então esse Mateus 24 aqui está falando então sobre esse texto. Então eu até coloquei o outro ponto aqui, é o seguinte, nesse evento de Mateus, aqui diz claramente que Jesus vai enviar os seus anjos que ajuntarão os seus eleitos, os seus escolhidos. E na primeira, do arrebatamento ali de Tessalonicenses, Jesus não envia anjo nenhum. Jesus vem sozinho, né? E a igreja simplesmente sobe com Jesus. E aqui não, Jesus dá um alerta para então eu vou enviar os meus anjos nos 4 cantos da terra e vão recolher. Então a gente vê que são eventos diferentes. Não dá para falar que é o mesmo evento. É aquilo que eu falei. Eu acredito que são perspectivas diferentes. O autor ali, ele só quis dizer que ele quis focar só em Jesus, ele não quis focar nos anjos. Ele falou, Jesus vai voltar, né? Da maneira que eu creio, né? E no segundo texto, ele já fala que está com os anjos e o Senhor dá a ordem, né? Mas prossiga. Agora até coloquei 10 diferenciações de 1 Tessalonicenses 4:16 para Mateus 24. Só que não vou falar tudo, que é muita coisa. Da diferença. Mas aí é muita coisa. Eu vou pegar só alguns tópicos. Pode ficar à vontade, se quiser passar rápido aí. A gente tem tempo. Quanto tempo a gente tem aí, Lucas? 40 minutinhos, ó. Passou rápido, nem viu. Eu acho que dá pra gente fazer. Não, pode fazer. Vai ficar tranquilo. Então, eu vou falar sobre 10 diferenças de o que Paulo escreveu a Tessalonicenses do capítulo 4, 16, 17, que é o arrebatamento, e do segundo texto do sermão profético de Jesus, Mateus 24. Jesus e Paulo, são duas visões diferentes, é isso que eu falei. Isso. Quais são as duas diferenças? Por que a gente fala que são eventos diferentes? Primeiro, quanto aos sinais. Quanto aos sinais é o seguinte, o arrebatamento, não existe nenhum sinal prévio que Jesus vai voltar. Um sinal que mostra, aconteceu isso, agora vem Jesus. Agora, na segunda volta de Jesus... Fala da grande tribulação. Que vai depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Você tem um parecer. Tem um diferencial. Um tempo. O segundo ponto aqui é, quanto a quem retira as pessoas da terra. No arrebatamento, o próprio Jesus chega nas nuvens e a igreja sobe. No segundo evento ali de Mateus, já com os santos. Ele vem com os santos e quem recolhe as pessoas na terra são os anjos. Um terceiro ponto, no arrebatamento da igreja vai acontecer 2 eventos gigantescos. Primeiro, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e todos os vivos que aguardam a vinda de Jesus vão subir, vão ser sugados, vão ser capturados aqui da terra. E no texto de Mateus não se fala em ressurreição de mortos e não se fala em arrebatamento. Então são textos que a gente vê que é diferente. Jesus não falou disso, quem falou foi Paulo, né? Isso, E agora, porque se são o mesmo evento, né? Como o Pós acredita que é o mesmo evento, Mateus e 1 Tessalonicenses. Se é o mesmo evento, por que não é falado ali a respeito da ressurreição dos mortos? E por que não é falado a respeito do arrebatamento dos vivos? E por que é dito que os anjos vão recolher, sendo que lá em Tessalonicenses Jesus chega só até as nuvens, não desce até a terra? Então a gente vê claramente que são eventos diferentes, não são compatíveis. Então por isso que o pré-tribulacionismo fala que a volta de Jesus é em 2 etapas. Primeira etapa, 1 Tessalonicenses, e segunda etapa, no final da grande tribulação, que já vem com a igreja arrebatada, para socorrer os judeus que se arrependeram. Então são esses pontos principais da divergência entre um e outro. Né? Tem mais, né? Você já falou todos? Não, falei só, deixa eu pegar um outro aqui. Quanto à mudança na terra, que isso que eu acho importante. No arrebatamento, não trata de qualquer alteração topográfica na terra. Até Jesus voltar, em 1 Tessalonicenses, não vai ter nenhuma mudança na terra. Posso só dar uma pausa aqui e voltar nesse último ponto que você falou, da diferenciação de que um tem uma visão e o outro tem a outra visão, né? Que a gente vai distinguir que se são um momento ou são 2 distintos. O senhor já viu falar de uma leitura do Apocalipse que se chama o paralelismo progressivo?
Que ali eles estão contando uma história, né? Certo. João, no caso, está contando uma história, onde, de certo capítulo até certo capítulo, ele conta uma parte. Depois ele retorna de novo do início e começa a contar, só que com outros detalhes. Certo. Com a outra parte. E depois ele vai. Então, se você pesquisar o paralelismo progressivo, é até uma cultura judaica de contar histórias, né? Onde ele vai contando, no primeiro momento ele fala assim, ó, passou um carro branco e ele estava a velocidade de 60 km. Aí depois ele volta. Dentro do carro tinham 4 pessoas, né? Destaca algum detalhe. Ele volta e ele volta no mesmo assunto. Dentro do carro tinha 4 pessoas. Aí depois ele vai e fala assim: um tava com camiseta azul, outro tava com camiseta verde. Quando eles iniciaram a passagem, ele vai contando a história, ele conta até um certo ponto, depois ele volta e reconta de novo com mais detalhes, e depois ele vai contando com mais detalhes. Certo. Né? Esse é um aspecto da cultura judaica quando eles estão contando histórias. Certo. Então, quando o que o senhor perguntou, né? Como é que o pós-tribulacionismo fala que são o mesmo momento? É dessa perspectiva que eu creio. Porque Jesus contou uma história e ele contou, né, no sermão escatológico, né, de Mateus 24, ele contou só com alguns detalhes. Ele falou, vou vir até as nuvens, pronto. Paulo já teve uma outra revelação. Ele vem até as nuvens e ele manda os seus anjos recolher, né, o seu povo. E depois a gente vai ver que ele desce, depois ele volta, ele continua a sua descida, ele vem até as nuvens, arrebatou até com eles, certo? Certo. Arrebatou com eles nas nuvens. E aí depois ele está descendo com eles até o Monte das Oliveiras. Ele continua, ele está vindo, arrebatou, os anjos recolheu, ele está ali com o seu povo, e ele continua descendo, e aí agora ele desce e pisa no Monte das Oliveiras. Essa é a linha que eu consigo distinguir como uma só vinda e não duas, né? Agora, nessa vinda, como você veio, uma vinda só, eu vejo também um problema seguinte. Se Jesus vem até as nuvens, arrebata, não tem o evento de... Vamos esquecer lá por enquanto 1 Tessalonicenses. Vamos considerar que Mateus 24 é o arrebatamento da igreja. E não tem duas fases, é só essa. Sim. Certo? Então Jesus vem até as nuvens, arrebata a igreja. Sim. Chega, todo mundo vem junto com ele. E imediatamente eles voltam para a terra. Eles já continuam a descida. E onde vai encaixar as bodas do Cordeiro nesse período? Que Jesus fala que vai ter uma festa no céu e que vai ter o tribunal de Cristo para galardoar aquilo. Se não tem esse espaço, ele subiu e já desceu. Então, aí vai entrar a gente vai ter que falar de milênio. Eu creio que no pré-tribulacionismo ele acredita que após essa vinda, essa terceira vinda de Jesus, haverá um período do milênio. Do milênio, corretamente, perfeito. Vai passar o período do milênio. Sim. Para mim, as bodas, elas são ao término do milênio. Depois que Satanás é solto, ele engana as nações, né? O Senhor pega eles, extermina eles, pega o anticristo e o diabo e lança no lago de fogo e enxofre, e a gente vai inaugurar a eternidade. E a gente vai para a eternidade, onde acontece... Aí vai acontecer o grande tribunal branco, para ver quem vai para a eternidade e quem vai com Satanás lá pro lago de fogo e enxofre, que ele vai lançar todo mundo do lago de enxofre. Então, aí que acontece o julgamento. Então deixa eu ver se eu entendi. Então as bodas do Cordeiro, então, dentro do pós-tribulacionismo vai ser na Terra. Terra. Da minha visão. Na Terra, não vai ser no céu. Eu não sei como é que o pós-tribulacionismo acredita nisso. É aquilo que eu te falei. É o que eu lendo, eu consigo entender, eu tento, que a gente vai ter que encaixar ela aí, né? Então eu não vejo isso acontecendo antes, porque se vai haver um julgamento, que a gente está falando do julgamento do trono branco, né, onde a gente vai ver as obras das pessoas, que vai ver se é palha, ouro, pedra preciosa. Não é julgamento da salvação, porque já está salvo. Não é salvação, certo. Aí é só para quem vai ter galardão, é só para quem... Perfeito. E eu creio que isso vai ser hierarquia no céu, certo. Entendeu? É quem vai ter patentes lá no céu, né? Os que tiverem grandes obras, ele vai comandar, porque é um reino, né? Isso. O reino é assim, tem os comandantes, tem os capitões, e eles vão, né? E as pessoas vão comandando. Então, seria o Durante o Trono Branco. Mas aí é pro final. É pro final. Não é pro milênio. Eu não acredito que isso seja para o milênio. Não, então, é pro pós-milênio. Então, aí é onde eu encaixo as bodas. Vai estar após isso. Que aí vai ser a comemoração, porque aí acabou tudo. Sim. Porque quando a gente lê a escatologia,
a gente entende que vai ter todas as situações e depois vai ter um período que é eternidade que não nos é revelado. Não, está ali, está oculto ali, para ninguém saber, é verdade. Então ele não foi revelado. Certo. Então eu acho que essa comemoração, essas bodas, né, é uma comemoração, uma festa. Festa, com E a gente certeza. vai estar festejando o quê? Como é que você festeja e depois você volta para uma batalha? Então é por isso que eu creio que essa comemoração, ela é pro final. Não é para tão já. É aí que eu encaixo as bodas. Porque essa festa que a gente vê, né, lá no céu, a igreja subiu, participa da festa já com o corpo glorificado. Sim. Né? Então daí, lá em Apocalipse fala que Jesus também vai descer com os seus para essa batalha. Então a igreja... Com os santos. Com os santos. A igreja já não vai morrer mais, já tem um corpo glorificado igual está de Jesus hoje. Né? Então há esse período. E esse período das bodas e também da premiação, a gente crê que vai ser nesse período da grande tribulação aqui na Terra. Essa opção do corpo glorificado, quando a gente olha em Apocalipse, no capítulo 20, que ele vai falar da ressurreição também, Certo. É que nem o senhor tinha falado lá, que quando o Senhor Jesus vir, ao soar da trombeta, quem vai subir primeiro? Os que estavam mortos e vão ressuscitar. Então, aí é onde eu entro, que esses que vão ressuscitar, que não foram arrebatados com vida, eles vão ganhar o corpo glorificado. Porque Sim. Apocalipse 20 fala assim: felizes aqueles que foram ressuscitados, porque sobre eles a segunda morte não tem mais poder. Eles vão receber o corpo glorificado. Certo. Sobre eles a morte não tem mais poder. Mas esses que vão descer com ele, que foram arrebatados em vida, eles ainda vão ter a chance de deslizar novamente aí e talvez perder, porque a segunda morte ainda vai ter poder sobre eles. Só sobre esses que forem ressuscitados não vão ter o poder. Mas continua, porque senão eu vou atrapalhar você aqui e a gente vai... O negócio é gostoso esse assunto. Agora, o arrebatamento dessas pessoas, né, que estão vivas. Então, nós falamos aqui do que ressuscitou, vai ter um corpo glorificado e sobe. Os que estão vivos também tem que ter um corpo glorificado para entrar no céu, porque matéria não entra no céu. Então, mas é por isso que eu falo, mas não é o céu ainda. Porque após ele voltar, seja a segunda, seja na terceira vinda, tem o milênio ainda. Ainda não tem o céu. O céu para mim é após o milênio. A nova terra, nova Jerusalém. Isso, após o milênio. Então, ainda não é milênio. Então, ainda não vai ter totalmente corpos glorificados. Apenas os que foram ressuscitados. Mas é um lugar especial, vamos dizer assim, onde Jesus vai receber a igreja. Ah, sim, você fala se houver esse arrebatamento iminente, né? Não vou falar secreto, não. Que a gente acredita. Exatamente. Então eu coloquei esses pontos aqui, mas eu quero passar por um outro texto que é importante, que é lá em Apocalipse capítulo 12, 3 personagens importantes. Apocalipse 12. Isso. Vamos ler primeiro, vamos falar sobre os 3 personagens. Primeiro, o versículo 1 de Apocalipse 12. Primeiro personagem que aparece aqui. E a hora passa rapidinho mesmo, hein? Apocalipse 12, versículo 1. Num mesmo. Tá. E vou ler até qual? Só um, por enquanto. E diz assim: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A pergunta: quem é essa mulher? Essa primeira personagem. Então vamos deixar ela aqui de stand-by, pra gente ver quem é essa mulher. O segundo personagem está no versículo 3. Que diz assim: então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. Esse personagem é fácil de identificar, que é um diabo. É um dragão. Tranquilo, dragão, acabou. O terceiro personagem de Apocalipse 12 está no verso 5. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Isso. Quem que é esse filho? Jesus. Jesus. Então não há dúvida. Não há dúvida do dragão, não há dúvida que esse filho que nasceu da mulher é Jesus. Jesus. Agora a pergunta é: quem é essa mulher? Essa mulher, pro pré-tribulacionista, não pode ser a igreja. Porque no versículo 6 fala ali que essa mulher, ela Babilônia, vai, né? ela vai para o deserto,
onde o Senhor vai proteger ela por 1.260 dias, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. Sim. Por que ela não pode ser igreja? Porque a igreja não deu a luz a Jesus. E no verso 5 diz, ele é filho da mulher que deu a luz. Então, essa mulher, e na descrição do verso 1, ela é vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa 12 coroas sobre a cabeça da mulher são as tribos de Israel. Então, quem é essa mulher? É o remanescente de Israel. Então, de maneira nenhuma pode ser a igreja por causa disso, porque a igreja não gerou Jesus. Jesus veio do quarto filho de Jacó. Então, aqui fica claro nesse sentido, que quem vai passar pela grande tribulação não é a mulher no sentido da igreja. Entendi. Mas se você for ser fiel ao texto aqui olhar, ele está contando a história. Que está falando aqui, deu a luz a Jesus. Certo. Isso não acontece na grande tribulação. Isso não acontece. Não então acontece. Ele está contando antes, então ele está começando. Voltando, exatamente. É aquele paralelismo progressivo que eu falei para o senhor. A Bíblia está vindo contando a história desde o princípio, 12 tribos, da onde veio Jesus, da tribo de Judá, né? E aí recorre que aí depois lá na frente, né, da linhagem de Jessé, nasce Jesus, né? Filho de Davi. Né? E então ele está contando a sequência dos fatores até chegar ao final. Realmente não tem igreja aqui, porque ele está contando desde o princípio. Ainda todo mundo é santo, né? Todo mundo ou é igreja ou é separado. Mas não está falando de grande tribulação, ou que essa mulher que apareceu aqui, ela seja a igreja nossa, porque ele está contando lá atrás. A genealogia nossa, né? Vem lá de trás, né? E nós entendemos nessa simbologia. Sim. Esse menino que vai reger com vara de ferro é Jesus, o dragão perfeitamente tranquilo. Sim. E essa mulher, para nós, é o remanescente de Israel, pelas características que diz no verso 1. É Israel por completo para mim, porque está trazendo, né? Então, trazendo desde o princípio, né? E sendo Israel por completo, que vai ser levada para o deserto, para ser, então, protegida do anticristo por 3 anos e meio. Então, mostra mais uma vez que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem vai passar é um julgamento da 70ª semana para o povo de Israel. Então fica claro para a gente nesse ponto. Agora, eu quero falar aqui, porque a gente poderia discutir diversos assuntos aqui, entrar em Daniel, tudo, mas eu acho que ficaria muito longo. Eu quero apenas citar aqui 5 versículos, deixa eu ver se é 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 versículos, né, para a gente analisar aqui, que fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O que está escrito na Bíblia que fala isso? O primeiro texto, 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses? Isso, 1:10. Show. Diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que ira é essa que há de vir? Nós entendemos, grande tribulação. Nós entendemos que é a grande tribulação. Sim. E o que diz nessa carta aqui? Que o Senhor, ele vai guardar quem? A igreja dessa ira que há de vir. Aqui na minha versão fala que nos livra. Que nos livra. Que nos livra, ou seja, não vai passar, vai ter um livramento, certo? Porque não teria sentido, depois de Jesus ter feito tudo isso, resgatado, pagado toda a nossa dívida, a gente ser tentado novamente dentro de um período onde o julgamento não é para a igreja, é para a nação de Israel. Então a gente entende nessa carta aqui, quando Paulo escreveu, ele está falando que a igreja não vai passar. No mesmo texto, em Tessalonicenses 5:9, Paulo continua aqui nessa carta expondo essa visão. No versículo anterior? Não, 5:9. Capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui de novo ele fala que Deus não nos destinou para a ira. Essa carta é para a igreja. Então há essa ira da grande tribulação, que é o julgamento. E aqui é interessante no Apocalipse, que se nós analisarmos do Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, quando João tem a visão e começa lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus chama ele, do capítulo 1 ao 3, que fala aí das cartas, as 7 cartas à igreja da Ásia, sempre Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nesses 3 primeiros capítulos
é mencionado 19 vezes a palavra igreja. No capítulo 4, essa igreja ela já está no céu, simbolizando ali os 24 anciãos. E no capítulo 5, o louvor lá na glória. Ou seja, a partir do capítulo 4 e 5, não se fala mais igreja. E no versículo 6 de Apocalipse até o 18, não é mencionado uma vez a palavra igreja. Sendo que Apocalipse 6 começa, Jesus abriu os selos, depois as trombetas, depois as taças. Em nenhum momento é mencionada a palavra igreja. Então a gente entende que, conforme diz aqui a palavra, em Tessalonicenses, realmente o Senhor vai nos livrar dessa ira. E um outro texto, Pedro também falou sobre isso, 2 Pedro 2,9. Deixa eu só entender essa parte aí que o senhor falou das cartas, né? Nós temos as cartas ali, a Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, né? E por aí vai, as sete igrejas. Então, ali igreja é igreja. Não, ele não compara a santos. Não, essa aí é denominação. É que nem a gente falou, ali no momento ele só está falando igreja, não tem mais a palavra igreja. Depois disso, ele vai falar com o povo de Deus, ele vai trazer a nomenclatura santos, né? Então ele vai sempre falar de santos. Então até então ele está falando igreja, né? Ou seja, congregação. Isso. E depois ele começa a falar santos, certo, né? Ou separados, né? É isso que o senhor está... Isso. Tá. E essas cartas que o Senhor Jesus escreve, tudo que você está vendo escreve, João, daí ele fala inclusive aos anjos da igreja, que simbolizam os pastores. Então aquelas são denominações. Não existia somente 7 denominações na Ásia Menor, existia muito mais. Mas o Senhor escolheu 7 para enviar as cartas. E essas cartas, elas são enviadas de acordo, começando ali em Éfeso, ele faz o tipo de uma roda ali, um círculo. Ele faz uma rota, né? Uma rota. Isso. E nessa rota, essas igrejas são igrejas originais que existiam naquela época. E para cada igreja daquela época ali, há um comando de Jesus, alguns para arrepender, para voltar ao primeiro amor e assim por diante. Mas na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:10, daí Jesus fala o seguinte, você pode abrir aí, Apocalipse 3:10? Apocalipse 3:10 diz assim: visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir, sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa aqui é a carta, é um versículo da carta que João escreveu sob o comando de Jesus, a liderança da igreja de Filadélfia. E aqui ele diz bem claro: visto que guardasse a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da tribulação ou da aflição, da né, provação, que virá sobre o mundo. Então nós entendemos também que o efeito dessa carta a Tessalonicenses são para todos os cristãos hoje, toda a igreja que é salva e que está aguardando a volta de Jesus. E acredita que Jesus vai livrar, não vai permitir que a igreja, a pessoa venha passar por isso. Ela sofra, né, com os danos. Sofre os danos da grande tribulação. Esse aqui é e o último texto, lá em Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha que o Daniel, junto com o livro do Apocalipse, nós estudarmos, nós vemos que tem uma engrenagem que funciona junto. Lá em Daniel capítulo 9 ele fala sobre 7 semanas, ele está falando com o povo de Israel, 49 anos. Fala em 62 semanas com o povo de Israel. E depois ele fala da 70ª semana, onde o ungido será tirado, tudo aquilo. Então também é a nação de Israel. E aqui nesse texto, ele diz: nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é o anjo protetor de Israel, o qual o príncipe que protege os filhos do seu povo, Israel. E haverá um tempo de angústia, que é o quê? Da grande tribulação, ao qual nunca houve desde que
houve nação até aquele tempo. Mas, daí ele coloca lá, nesse tempo da grande tribulação, livrar-se-á esse povo que é a igreja da graça. E todo Mas não é Israel? Não, aqui não. Por que não? Porque mas quem vai livrar? Não é o anjo que guarda Israel? O anjo vai guardar aqui, ó. Nesse tempo se livra, porque na grande tribulação, como a gente viu lá em Atos capítulo 12, que aquela mulher é o remanescente. Entendi. O Senhor vai livrar. Vai livrar aquele remanescente. Mas a esse povo que é a igreja, mas nesse tempo livrará o teu povo que é a igreja aqui, todo aquele que está escrito no livro da vida. Ou seja, quem está escrito no livro da vida é a igreja. Então, mas se Miguel, ele é o príncipe que protege o seu povo, se levantará. Certo. O senhor falou que era Israel. Isso. Israel a gente entende como judeu. Sim, judeu, perfeito. Né? Então ele está livrando a igreja, ele está livrando o judeu. Está livrando o judeu, é o judeu que ele vai livrar na grande tribulação. Ah, entendi. Então, e tanto é que... Então não é a igreja, então não é nós. Não, aqui não. O seu povo que está com o livro da vida aqui, então não é nós. Ele está falando dos judeus. Não, aqui embaixo sim. Mas aqui quando ele fala, se Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo, protege os filhos do povo, Israel. Israel vai proteger na grande tribulação todos aqueles que no final, antes da batalha do Armagedão, vão clamar a Jesus. Então vai ser salvo. Por isso que Jesus vai voltar lá em Mateus 24, do 29 ao 31, para salvar Israel. Mas aquele, daí ele vem aqui, mas nesse tempo de angústia, de tribulação, todo aquele que estiver escrito no livro da vida, o Senhor vai livrar. E mais uma vez nesse texto de Daniel capítulo 12, a gente vê o Senhor fazendo aqui mostrando que ele vai livrar a igreja do período da grande tribulação. Porque para a gente fica muito claro também, nesses 5 versículos, que o Senhor vai ter esse... É uma promessa do Senhor. Né? Agora, de repente, você pode falar, mas e aquelas pessoas que João viu lá debaixo do altar, né, no meio da grande tribulação, e João perguntou aos anjos, mas quem são esses? E aí ele fala, esses são aqueles santos que vieram que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sim. E que morreram, né, não negando o nome de Jesus. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aqueles que ficaram depois do arrebatamento. E a pergunta é, dentro da grande tribulação vai haver salvação? Se o período da graça acabou, como que acontece a salvação no período sem a graça do Senhor? A salvação sem graça? Então vamos lá, vamos analisar o seguinte. Quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo continuou na terra? Aí eu que pergunto. Continua, porque não existe nenhum versículo que fala que após, ou um texto que fale que o Espírito Santo será tirado da terra na grande tribulação. Então o Espírito Santo continua de forma diferente do que ele age hoje. Porque o Senhor vai levantar 2 testemunhas para fazer o quê? Pregar a palavra. Sim. 2 judeus. Exatamente. E o anticristo não terá poder sobre ele. Sim. E levantará... Vai matar eles no meio da semana. No meio da semana. Perfeito. Porque permissão de Deus, e depois no 3º dia vai ressuscitar. O Senhor vai levantar 144 mil judeus para fazer o quê? Pregar que Cristo é o Messias. Então vai haver salvação na grande tribulação. Então, aí é onde fica a grande incógnita, né? Se a gente está olhando para as dispensações e finalizou a graça, hoje nós subentendemos que não há salvação sem graça, né? A graça é o favor imerecido, certo? Não por obras para que ninguém se glorie. Perfeito. Exatamente. Então, se a graça terminou, não tem mais esse período da graça, como que a gente se salva? Pela atuação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém é salvo se não for o Espírito Santo que convence. Então na grande tribulação, como terão 2 testemunhas, 144 mil pregando, então uma multidão vão reconhecer Jesus. E essa multidão que vai reconhecer Jesus, também ela vai ser salva. E são 2 maneiras de ser salvo na grande tribulação. Primeiro, não recebendo a marca da besta, certo? Não adorando... Recebeu a marca da besta e já condenou. Já era. Ou seja, e para não receber a marca da besta, se for pego, a única maneira de ser salvo é morrendo. Então, aí é outra pergunta. Como eu não vou receber a marca da besta? Por que eu vou negar a marca da besta?
Se com ela eu tenho o benefício de comprar e vender, por que que eu vou falar assim, não, eu não quero entrar nesse sistema se eu já não estiver salvo, se eu já não tiver convertido no meu coração, se a graça não tiver me alcançado aí? Essa graça tem que acontecer antes dessa marca da besta acontecer. Quer dizer, o agir do Espírito Santo, né, nos judeus, antes que a marca da besta venha. Mas muitos vão ser enganados justamente por anticristo, muitos, milhares, que vão pensar justamente isso. Que o anticristo vai vir com uma palavra tão poderosa de paz, de reconstrução, e vai falar, agora o governo mundial, agora, para você seguir, você precisa dessa marca para você comprar, vender, fazer toda. E você recebendo. Quem não tiver em Cristo, quem não tiver atento, para mim vai receber a marca. Isso é óbvio, né? Sim, muitos vão se enganar. Os que não são salvos, eles já vão ser condenados direto aí. E aqueles que foram pegos, eles vão saber que a única maneira de ser salvo é morrendo, não negando a Cristo. Esse é o primeiro. O segundo grupo, que vai entrar no milênio, mas que não vão morrer, são aqueles que vão conseguir escapar durante esse período final de 3 anos e meio, não vão receber a marca da besta, mas vão conseguir sobreviver até a vinda de Jesus em Mateus capítulo 24, né, onde Jesus vem para salvar Israel, e a partir daquele momento Jesus vai salvar Israel e vai iniciar o milênio. Então pessoas vão entrar no milênio, pessoas que não receberam a marca da besta, que aceitaram a Jesus e vão entrar no milênio sem passar pela morte física. E essas pessoas que nós estamos falando, na visão pré-tribulacionista, seriam os judeus. Porque é só judeu que ficou. Não, só judeu que ficou não. Por exemplo, hoje, você imagina na igreja. Então você está falando que, deixa eu entender. Então, a igreja foi arrebatada, os que se converteram, né? Dois detalhezinhos aqui. Os que vão ficar na terra ainda vai ter judeus e vai ter o restante do povo que não é nada, que não é judeu e também não era cristão. E esses que vão se converter, é esse povo, é os judeus, ou esse povo também vai conseguir se converter para eles poderem entrar na grande tribulação? Vão, porque... Na grande tribulação não, no milênio. No milênio. Porque enquanto os 144 mil estiverem pregando, e até metade da grande tribulação, as duas testemunhas pregando, e pessoas se converterem reconhecendo Jesus, elas são salvas, e se ela morrer, ela vai ser ressuscitada. Mas a gente tem um problema, a gente está falando da marca da besta. Certo. Todos que receberem a marca da besta já estão condenados. Então como é que vai ter pessoas que não são judeus, porque Deus está na dispensação dos judeus, está tratando com judeus. Então o restante aqui que não era cristão, ele já está de fora, ele já está descartado. O máximo que ele vai receber é uma marca da besta ali também. Todos vão receber a marca da besta. Os judeus que, no seu coração ali, que Deus tivesse escolhido, né, o Espírito Santo agir na vida deles de alguma forma, né, abrir os olhos, tirar a escama, se for, a gente for analisar por essa linha de pensamento, acho que é eles que então deveriam ser os salvos que vão ir pro milênio, não essa galera que não era cristão e nem judeu. Não seria assim? Mas dentro do período da grande tribulação, como a gente crê, né, que vai ter pregação, vai falar de Jesus, aqueles que aceitaram, independente se sejam judeus ou gentios, mas que aceitarem, serão salvos, porque vai haver salvação dentro da grande tribulação, porque o Espírito Santo não vai ser tirado. Imagina-se a graça, quando Jesus veio, todos aqueles que estavam preparados, esperando a vinda de Jesus, e acreditavam que quando Jesus vier, serão levados e não vão passar pela tribulação, vão subir. Por exemplo, você crê que vai passar pela tribulação. Você é salvo e eu sou salvo hoje. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus, nós reconhecemos o nosso pecado e temos uma nova vida em Cristo. Somos salvos. Qual que é a diferença? A diferença é que eu creio que se Jesus voltar agora, eu vou subir com Jesus. E você não. Você crê que você vai passar pela grande tribulação, porque Deus pode ter um propósito. Mas se você tiver certo, eu vou subir também. Não vai porque você não acredita. Só quer dizer que o fato de eu não acreditar que o arrebatamento ele é iminente, eu vou ficar... Vai porque Deus tem um propósito com você, para você pregar. Mas eu não sou judeu. Não, mas tudo bem, ué. Só que aquele grupo que ficou... Então, deixa eu entender. Sim. Então tem um critério para você ser arrebatado. Com certeza. Crer no pré-tribulacionismo. Porque você está falando aí, eu sou pós-tribulacionista.
se eu não creio no pré-tribulacionismo, eu não vou ser arrebatado. Eu vou ficar. Você vai ficar Só porque eu creio no pré-tribulacionismo. Não, porque Deus tem algum propósito com você dentro da grande tribulação. Então. E aqui nesses versículos que eu falei. E onde fala isso? Do quê? De que quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista vai ficar. Não tem um versículo. O que eu digo é que é pela fé. Tudo que acontece na nossa vida é pela fé. Eu acredito nisso. Então, eu creio. Por exemplo, eu tenho uma convicção. Ó, se Jesus voltasse agora, eu ia desaparecer daqui. É uma fé. Deus colocou isso dentro do meu coração. De repente, dentro do teu coração e de todos os pós-tribulacionistas que estão salvos, são fiéis. Tem um privilégio. Pré-tribulacionista tem um privilégio. Eu não sou mais santo que você nem nada. Só que eu creio que se Jesus voltar agora, eu vou subir. Agora você, de repente, na tua visão, na concepção, não foi colocado isso dentro do teu coração. Sim. Então você crê, Jesus veio, mas eu fiquei, mas um monte de pessoas ficaram no mundo. E você tem certeza, conhece a palavra, sabe a respeito disso, então você vai ser usado por Deus. Aí onde a gente entra, então não vai ter salvação, né? E eu, que nem, no caso, eu vou ficar, eu já estou salvo, mas eu vou ficar. Certo. Porque a Bíblia, assim, em nenhum lugar a gente vai ver que haverá salvação na grande tribulação. Não fala de salvação. O único detalhe que a gente vai ter aí é que as testemunhas vão estar, elas vão pregar e toda a terra vai odiar eles, porque eles estão pregando uma mensagem que eles não querem ouvir. Né? Quem ficou, quem tá ali, na verdade, quem ficou na sua visão, né? Porque na minha a gente continua ali, o mundo, né? Não os cristãos, mas o mundo vai odiar eles por conta da mensagem. Sim. Mas nós que vamos ficar, eu pós-tribulacionista, por eu saber que aquela mensagem é verdadeira, eu vou falar, nossa, vai perseverar. Glória a Deus, porque eu tô vendo a Bíblia se desenrolar na minha frente certo. E acontecendo, né? Então, a parte da concepção que não entra na minha mente aí, essa parte da conversão na tribulação ou naquele tempo. Porque a Bíblia não fala que haverá convertidos, que as pessoas vão se converter nesse período, né? Fala, Léo, porque quando João perguntou quem são esses, ele falou, esses são aqueles que lavaram as suas vestes. Que já estavam. Nesse período. Isso que eu acredito. Pós-tribulacionista, é o que a gente já ficou lá. Aqueles que ficaram. Eu lavei minhas vestes antes de acontecer a grande tribulação. Isso é tribulação. Não, beleza. É eu que vou ficar. É que nem o senhor falou, você é pós-tribulacionista, se eu crê no pós-tribulacionismo, você vai ficar. Então, minha veste já está lavada. Por isso que eu creio que essa é a continuação. Sim. Eu sou esse mesmo. Na minha visão é isso mesmo. Que você vai ser um instrumento de Deus. Não que haverá uma conversão lá dentro. Não. Mas eu já vim convertido e já entrei nesse período. Sim, já estou convertido nesse período e Deus tem um propósito para isso. Exatamente. Então, dessas pessoas, milhões que vão odiar as duas testemunhas e que não vão aceitar também a pregação do 144, uma grande parte vai. Tanto é que quando João viu, é uma multidão de pessoas. Então vai ter conversão. Não tem um versículo que fale, na grande tribulação vai haver conversão, mas na visão que João viu, aquelas pessoas são aquelas que vieram e que foram convertidas, porque quando Jesus veio, elas não conheciam o Evangelho, ou se desviaram, e depois no final, quando nos acontecimentos, né, do Apocalipse, eles vão reconhecer e vão se firmar, porque haverá um grupo de pessoas que vão continuar tementes, conhecendo a palavra e o Apocalipse, elas sabem que aquele período vai ficar é judeu e pós-tribulacionista. Judeu. Pós-tribulacionista. Não só aquele que não acredita que a igreja. Que é a igreja. Ou que não acredita no pré-tribulacionista, eu posso. Ou Meso também acredita na metade, então eu creio que tudo vai ser feito de acordo com a fé. Você sabe que na própria visão pré-tribulacionista, que são os tradicionais, modernos, eu não lembro, mas eles creem no arrebatamento, eles são meso. Certo. Pré-tribulacionista, o meso também é pré-tribulacionista, ele acredita que na revelação do anticristo, vai ser na metade. Eles vão ser arrebatados também da mesma forma, né? A diferença é que os 3 anos e meio de paz, eles vão estar aqui na Terra. O senhor acredita que nos 3 anos e meio de paz, que são os que antecedem a revelação do anticristo, a igreja vai ser arrebatada bem antes disso, sem, entendeu? Sem dúvida. Então, o meso também é pré, né? Então, o único que não acredita é o pós. Mas então o meso também, já que ele não acreditou no arrebatamento eminente, ele também vai passar os 3 anos e meio de paz, depois ele é arrebatado. É o que ele acredita. E eu acho que tudo é feito conforme a nossa fé. Então não existe o errado, o certo, o errado. Quem tem mais convicção, qual é o argumento que é mais poderoso ou não. Fundamentos, então, na verdade, a gente tem que ver os fundamentos. O fundamento é a fé. Então eu acho que, na minha opinião, é isso. Seu fundamento é a fé. É a fé. A maior é a fé. Então era isso que eu queria
explanar Terminou aqui. seus pontos já? Já terminei aqui. Ah, legal. Bebe uma aguinha aí que você não bebeu água desde o começo. Eu bebi assim um pouquinho. Tá suando legal o ar Não, pra nós. Essa luzinha aqui é quente, cara. É quente, pode beber uma água aí, fica à vontade. Bom, show de bola, né? Eu acho que deu pra gente ter uma noção, né? Uma noção aí da visão. Certo. E agora que eu quero complementar dentro disso, com relação à visão, e fazer uma pergunta, né? É a pergunta que não cala, assim, que é... Eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro. Certo. Então, qual visão que eu era? Pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Assembleia é pré. Assembleia é pré. Certo. Então eu vim do pré-tribulacionismo. Até então eu era pré, mas aquele pré que não estuda, que não conhece, que não vai para a Bíblia, né? Certo. Aí depois eu fui ver, eu quero ver o que os outros estão falando, eu quero entender, quero ler a Bíblia. Uhum. Na verdade, que nem eu falei. É. Eu não vou muito pelo que os outros falam, eu vou pelo que eu leio a Bíblia e o que eu consigo entender. Certo. Né? Até para me definir, eu só me defino como pós-tribulacionista, porque eu acredito que a gente vai estar na tribulação, né? Jesus, as taças da ira, como a gente estava falando, vai cair, só que elas não vão cair sobre a gente, porque nós vamos ser livres delas. Sim. Assim como Israel foi livre ali da última praga, certo, porque eles foram lavados pelo sangue dos cordeiros, na Páscoa, né? Que nem a gente teve a Páscoa há poucos dias, sim, né? O Peshach, né? Como o Vitor trouxe um vídeo aqui explicando pra gente a passagem, onde o anjo da morte passou e levou o primogênito de toda a família. Os únicos que foram libertos, os únicos que foram salvos, os únicos que foram livres foram os que marcaram os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. Então eles foram livres, não é que eles foram retirados dali enquanto o anjo passava, eles não foram tirados para o deserto ou para as nuvens ou para onde quer que seja, e eles foram e aí eles não tiveram, não, eles estavam presentes enquanto o anjo da morte passou. Ele passou por cima da casa deles porque tinha umbral e não entrou ali, só onde não tinha o sangue do cordeiro é que ele entrou e aferiu o primogênito de cada família, né? Onde tinha a marca, o efeito ali do julgamento não caiu sobre eles. Então, para mim isso é um arquétipo do fim dos tempos. Certo. Quando a gente fala assim, que nem os textos que a gente leu aí, que o senhor citou, onde o anjo vai livrar, né? As taças da ira, elas não foram destinadas para o seu povo. É isso que eu entendo. Sim. A ira, a gente vai estar aqui. Só que ela não vai cair, porque a gente é nosso povo. Ela não vai cair sobre nós. A gente vê lá que vai haver gafanhotos que vão ter picadas como de escorpião. Sim. E eles vão atingir quem? Quem tem a marca da besta. Uhum. Não, as taças da ira do Senhor, que é a grande tribulação após a revelação do anticristo, ela é destinada para os que aceitaram a marca da besta. Sim, sim. Para os ímpios, né? Mas voltando aqui no que eu acho que a grande dificuldade do pós-tribulacionista, por isso que eu migrei, eu consegui enxergar nós, né, igreja, o Israel, estando na grande tribulação, é quando a gente olha e a gente vai examinar essa diferenciação que faz o pós-tribulacionismo, de falar que igreja é os gentios, né, ou os cristãos convertidos dos judeus que não aceitaram a Jesus ou que não receberam Jesus, né? Sim. E aí, que nem o senhor falou assim, a gente vê que até o capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 4, 3 fala que aqui está falando de igreja. Certo. E depois a gente vai ver que Apocalipse só começa a relatar, falar santos. Só que, para mim, é uma diferenciação. Acho que o autor só quis falar isso porque quando é João falando. Sim, João. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê Paulo também fazendo esse trocadilho. Ele ora fala igreja e ora ele fala santos. Então, ele não é unânime. A igreja e santos é a mesma coisa. E eu queria até ler os textos aqui pra gente visualizar isso melhor. Certo. Que é quando a gente olha todos os prefácios, todas as saudações que Paulo dá para as igrejas que ele está mandando as suas cartas, olha como que ele fala, ele redige cada carta para cada igreja. Ele fala assim, ó, para Corinto, né? 1 Coríntios 1 e 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Como todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. E aí a gente olha para 2 Coríntios, novamente ele falando para Corinto, ele fala novamente: Paulo,
Cristo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos de toda a Acaia. Então ele está falando a igreja, Paulo é o apóstolo dos gentios, e ele está chamando os gentios de santos. Corinto, aqui a gente falou 1ª e 2ª Coríntios, ele está fazendo a saudação para a igreja de Corinto. Aí a gente vai para a próxima igreja, na nossa Bíblia, aí, numa ordem cronológica, a gente vai ver que é a igreja da Galácia, ou os Gálatas. Gálatas 1 e 2, ele faz a seguinte saudação: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Você viu que hora ele falou santos, e agora ele está falando igreja. Eu não consigo ver que ele está falando essa separação. Primeiro eu tô falando, agora eu estou falando para os judeus. E lá atrás, para Corinto, eu estava falando só para... Quer dizer, lá atrás, para Corinto, eu estava falando só para judeus. E agora eu estou falando para a igreja, né? E aí a gente vai para o próximo prefácio. A igreja de Filipos, né? Ou Filipenses 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, né? Novamente, ele está endereçando essa igreja, e agora ele fala santos, né? Você vê como ele usa santos e ora igreja. A gente passa para a próxima carta. Certo. Igreja de Colossos, né? Ou Colossenses. Certo. Versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. Novamente aqui em Colossos ele traz nomenclatura santos. Que no caso seria judeus. Quando a gente vai para Apocalipse já diferencia, que fala que mudou de igreja, aí passou a ser santos, agora é judeus, e não é mais a igreja, não são mais os gentios. Então olha a recorrência, né, que Paulo vem trazendo e falando. Tanto igreja como santos não tem essa diferenciação, ele não muda, né? E tem mais a outra. Aí vamos para a igreja de Tessalônica. Se você pegar todas as cartas, vai estar nesse teor, que ele está falando todas elas. Então, é isso que eu estou falando. Está nesse teor, e ele está mudando, e ele muda. Uma hora é igreja, outra hora é santos. Igreja e santos são todos, e ele está falando com todas as igrejas. Tessalonicenses, o senhor citou o versículo de Tessalônica, tanto do 1ª quanto do 2ª. Certo. E a saudação deles para Tessalônica, em 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz a vocês. Então, aqui ele já está falando igreja. Nos outros ele estava falando santos. Vê como ele mescla. Novamente ele fala 2 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A versão que eu estou lendo aqui, gente, é NVI, tá? Eu sempre gosto de ler na NVI. Certo. Então, quando eu olho os autores, porque eu vou me perguntar, né? Quando a gente está falando assim, a gente vai colocar essa diferenciação. Quem que ele está escrevendo, né? Ela tem que ser unânime. Quem é o autor? E por que ele está usando essas duas nomenclaturas? Uma hora é igreja, outra hora é santos. Né? O pré-tribulacionismo ele vai fazer essa diferenciação. Ele diz que um é gentios e o outro é judeu não cristão. Né? Judeu não cristão. Porque quando o judeu se torna cristão, ele se torna igreja. Ele se torna igreja. Entendeu? Exato. Então ele faz essa diferenciação. E aí eu vejo que Paulo ele faz isso. E aí um outro texto que vai me chamar muita atenção que a todo tempo, quando é pregado, agora eu quero ler aqui alguns textos que é Pedro falando, Paulo de novo em Efésios, e o autor aos Hebreus, que a gente não sabe, mas a gente dá a Paulo. Sim. E Efésios novamente que a gente vê por Paulo. Os três, eles estão fazendo um chamado à igreja, aos santos, aos gentios, a todo o povo cristão, né? A serem santos. A serem santos. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Efésios 1, 4:
porque Deus não escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um chamado a todos a serem santos. Efésios 5:3 também. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Né? Se a gente for olhar para a sua visão, então aqui ele está falando a judeu não convertido. Porque quando a gente olha em Apocalipse, ele está falando dos santos. E se santos é um judeu não convertido, ele é o santos. Porque está falando de santo. Mas aqui está tendo um chamado para todo mundo ser esse santo, separado. E toda vez que ele menciona santo, ele relaciona ali com aquele que está relacionado com Cristo. Então, todo aquele que, independente se é judeu ou gentil, que aceitou Jesus, ele se torna santo. Se torna a igreja. Nós somos chamados para ser santos. Então, e como em Apocalipse, a gente vai ver lá que a partir do versículo 3 era a igreja, depois é só santos, e esses santos, ele é judeu não convertido. É isso que não compactou por mim. Por isso que eu acho que ali somos nós que estamos passando pela tribulação, exatamente por conta desse precedente que a gente vê na Bíblia toda. Quando a gente pega o contexto geral da Bíblia e vai analisar, a gente vai ver isso. E o maior texto de todos, que eu acho que é onde ele tira a base do pré-tribulacionismo, com todo respeito, eu estou trazendo aqui claro. só o que eu creio, só para ver assim a base que tem o pré-tribulacionismo, onde me rompeu dele e me trouxe para o pós-tribulacionismo. Fez uma mudança de posição. Exatamente. Porque eu não consigo fazer essa diferenciação entre igreja e santos. Porque essa é a base fundamental do pós-tribulacionismo. Para ele falar que um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. Ele tem que diferenciar. E quando ele diferencia, ele traz essas duas nomenclaturas, que são os santos, a igreja e os santos que ficaram, né? Como o senhor disse, seriam os judeus não convertidos, os santos. E aí, quando a gente olha para Efésios 2:11, eu acho que assim é um ponto onde encerra essa divisão. Certo. Eu vou ler. Tenham paciência, irmãos. A gente tem que fundamentar o que a gente está falando. Claro. Não pode ficar só nas minhas palavras sem Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra. A gente não tem. Eu estou fazendo uma pergunta, tá, gente? Eu estou afirmando, mas isso aqui é uma pergunta que depois eu quero que o irmão me traga esse esclarecimento dessa divisão. Efésios 2, no versículo 11, diz assim: portanto, lembre-se de que antes de vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Entenda, ó. Antes vocês estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra a aliança da promessa, ou seja, vocês não faziam parte da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um. Por qual ambos fez um. Então, o que está falando aqui? Eu vou continuar, tá, gente? Mas está falando que através de Cristo, ele fez gentios e Israel um só povo. E quando a gente fala que agora são dois, nós estamos fazendo a obra de Cristo. Nós estamos fazendo a obra da cruz. Se Paulo está afirmando que a gente foi feito um, como que a gente consegue fazer uma divisão? Nós somos um só, é um corpo só. Não tem como dividir. Amém? Amém. Pois ele é a nossa paz e ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz. Então Jesus veio com a obra da cruz. O plano dele era unir todo mundo em um só. Então fica difícil a gente chegar lá em Apocalipse e dividir isso, né? Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe da paz, aos que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por o mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Ou seja, vocês são santos. Todos se tornaram santos. Não tem como a gente falar agora é igreja e santos. E membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, esse texto é onde ele me traz um divisor de águas e fala assim: como que eu vou destruir a obra da cruz e falar, não, Deus, ele fez vocês mas ele tem que tratar com esse daqui antes. Ele fez quando? Na cruz. Jesus uniu todas quando nós fomos línguas, adotados em Cristo. E ganhamos o direito de se tornarmos filhos de Deus. Isso, então todos nós somos filhos. Ele não fala assim que ele vai tratar com os filhos mais velhos e depois vai tratar com o filho mais novo. E eu não vejo nenhum versículo para basear esse tratamento, essa dispensação dos judeus. E eu queria que o senhor, depois dessa longa pergunta, pudesse trazer a explicação para mim aonde que há essa diferenciação. Jesus realmente ele uniu todos os povos, línguas, e nós somos enxertados na videira, que essa videira é Cristo. E nós, como nós não somos israelitas, teoricamente nós não deveríamos ter os benefícios da promessa que veio a Abraão. Mas quando Jesus veio e morreu, e aqueles que aceitarem a Jesus, então se tornam filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Isso. Então Jesus uniu todos em um só. No final, todos serão um. Agora, a diferenciação... Só no final ou na cruz? Não. Então, é na cruz, a partir do momento da cruz. Sim, na cruz. Virou, a pessoa aceitou Jesus, se torna cristão, filho de Deus. Certo? Agora, o judeu ele tem uma promessa que começa lá com Abraão. Então, mas ela não entra para nós também? Porque se nós somos co-herdeiros, quando a Bíblia fala em co-herdeiro, é que a gente herdou junto. Não, todas as promessas que estão sobre Israel, elas estão sobre nós. Estão sobre nós, com certeza, naturalmente. Mas o tratamento do Senhor, dentro da visão de Daniel, conforme eu falei, 7 semanas, 62 semanas e 70 semanas. Todos esses períodos, que foi dividido 7, 62 e 70, essa é exclusiva para a nação de Israel. Só que há um intervalo entre a 79ª e a 70. Esse período, ele como se estivesse congelado no tempo hoje, que é o período da graça que nós imaginamos, não que Deus está fazendo separação. Quem fez a separação foi o próprio judeu, que não aceitou a Cristo. Tanto é que diz na palavra que a gente leu lá em Romanos 11, que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então nós vemos isso. É quando fala, quem só falou em parte. É que nem eu falei. Em parte, teve judeu que aceitou Cristo. Sim, com certeza. E ele se converteu. Então, para mim, essa aí já é em parte. Alguns não. Os que se endureceram. Agora, esse endurecimento veio de Deus. Para quê? Porque se todo judeu, lá na cruz, quando Jesus veio, eles aceitassem, todos eles, a nação inteira, esse realmente é o Messias, tinha acabado ali, ó. Então nós não teríamos direito nenhum, entendeu? Esse foi o plano, né? A obra foi essa. Ele endureceu alguns para que eles rejeitassem e isso pudesse, mas Deus já queria salvar a todos, isso. Né? Como a Bíblia fala, né? E todo mundo gera polêmica, né? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Então, ele se ramifica daí. Então, por isso que não há essa separação, todos são um. Só que o endurecimento veio para que nós pudéssemos ser alcançados. Nós somos alcançados. Então essa é aí que eu vejo a influência da graça hoje no nosso tempo, hoje, 2025. E ela vai encerrar essa graça quando Jesus voltar. Você entendeu? E aí então começará a 70ª semana de Daniel, que é o julgamento ali, que é o tratamento de Deus exclusivo para os judeus, mas aqueles que ficaram, que não são judeus, que são ímpios, também vão se converter, porque haverá pregação da palavra.
e aí até chegar no milênio. Então são outras histórias, e aqui a gente poderia falar diversas coisas, né? Vamos ter que repartir para outra hora a gente ter uma conversa melhor aí. Para não ficar muito cansativo. Nós já passamos quanto tempo aí? 1h30? É que fica bem extenso. Mas gente, vai deixando as perguntas aí conforme vocês não estão entendendo. Vai se expressando aí, né? Vai escrevendo, vai falando o que você estava entendendo, o que não tá. E eu acho que a gente já estamos se encaminhando aqui pro final para encerrar, porque a gente não ser longo. Mas depois eu acho que a gente... Vamos marcar outros podcasts, sim, claro, onde a gente vem debater por partes, né? A gente vem, pega uma parte, fala dela e a gente traz os pontos, que eu acho que vai ficar legal. Porque o assunto ele é bem extenso, daria para falar muita coisa. Então a gente tem que vir falando por partes. Mas eu espero que tenha trazido assim uma visão geral para a pessoa ter uma noção do que o pré acredita. Então você já entendeu, né? Ó, aceita ser pré aí, porque se acontecer o pré... o arrebatamento aí pré, e eu vou ficar. E vai ser um instrumento na mão de Deus. Amém. De qualquer forma, eu já creio que eu vou ficar e eu estou aqui para ser usado. Vai ser usado, amém. Eu já creio, pra mim não vai mudar nada. Não vai mudar nada. No seu entendimento, eu vou ficar porque eu sou pré. Mas eu creio que se realmente eu tiver errado, que há possibilidade, sempre, porque eu não sou o dono da verdade, nem ninguém é. Eu acredito que se o pré-tribulacionismo for real mesmo e eu tiver errado, eu ainda creio que eu vou ser arrebatado, porque não tem cabimento eu ficar só porque eu creio no pré. Você não crê que Jesus vem dar esse livramento? É porque você não crê que Jesus vai dar esse livramento. Então, para mim não é concebível essa situação da gente ser arrebatado, porque se nem os apóstolos, ninguém foi livre, né, de toda a situação, de todo o sofrimento, de toda a perseguição. Todos os apóstolos sofreram um martírio terrível, né? Apenas João que morreu ali de morte natural, mas foi martirizado também, porque ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Misericórdia, né? Imagina ser jogado no caldeirão. Então ele também foi martirizado de certa forma. Não morreu ali. Não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Mas enfim, eu não consigo conceber que eu vou ser a menina dos olhos do Senhor, né? E vou ser arrebatado sem passar apenas por esse sofrimento mundano aqui que a gente fala do dia a dia, né? Os nossos leões que a gente já mata no nosso dia a dia. Então, enfim, mas é o que eu tô falando, né? É que eu sempre digo, eu já te falei nos outros podcasts. Quando o tempo fecha, eu prefiro pegar o meu guarda-chuva e sair com ele para não ser molhado, do que eu falar assim, não, o senhor vai me tirar dessa chuva, né? Se a chuva cair, eu tô com o meu guarda-chuva ali, eu ficar. Mas se eu não ficar, né? Eu tô preparado, para passar pela grande tribulação, né? Tô preparado assim, aspas, né? Preparado não. A nossa consciência está mais ou menos preparada. Né? Então é mais ou menos por aí. Certo. Tem mais alguma consideração, irmão? Eu acho que as pessoas que vão assistir, eu acho que vai ser edificante para todos, né? Que vai ser uma bênção, sim. O senhor gostou do Gostei, do conteúdo? Sim. Achou que falou o que o senhor precisava falar? Sim. Então perfeito, foi uma bênção. Gostei muito do convite. E se tiver uma nova oportunidade, não, vai ter mais. A gente vai estar junto aqui. Escatologia é um assunto gostoso, mas eu gosto demais. Eu amo demais também. E eu gosto assim, eu gosto de conversar, né? Eu que nem o pastor falou, qual que vai ser o conteúdo lá? Vai ser debate? Eu falei, eu não debato. Não chega lugar nenhum. Eu não vou debater. O irmão vai falar e eu vou ouvir. E se eu tiver que falar uma coisa, eu vou falar. Eu não vou ficar, eu não quero te impor, né? É que nem a gente querer, às vezes, evangelizar uma pessoa que não quer ser evangelizada, uma pessoa que está querendo te evangelizar, né? Eu já fui falar do evangelho para outras denominações, para outras religiões, e eu tentando converter a pessoa e a pessoa tentando me converter. Até o ponto que eu falei assim, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos parar por aqui, porque não vai dar certo. Eu estou te querendo te converter, você está querendo me converter, e você não vai me dar ouvido e eu não vou te dar ouvido. Né? Então, deixa quieto. Por que a gente vai ficar gastando nosso tempo? E até o que eu falei, que não existe o certo ou o errado. Sim. Então, por exemplo, na minha convicção, que eu subiria agora se Jesus voltasse, então eu creio que o meu propósito acabaria aqui. E para você que crê que vai passar, então Deus tem um outro propósito com você nesse outro período. Eu só torço diferente do que você pensa. Eu torço que talvez eu espero o pior, mas me preparo para o pior, mas espero o melhor. Se você tiver certo, eu creio que eu vou ser arrebatado. Amém. Eu creio que se realmente haver um arrebatamento secreto... Não, secreto não, iminente.
eminente. As pessoas entendem, conhecem mais por secreto. E eu vou ser arrebatado, né? Apesar de que o senhor crê que não. Não, você é pó, você vai ficar. Mas, enfim, eu sei que de alguma forma, em algum momento, eu vou estar com o meu Senhor. Amém. Isso é o que importa. Isso é o que importa, é vigiar, né, que nós não sabemos nem a hora, nem quanto, nem o dia, e nós devemos estar preparados. Sim. A ideia é essa, estarmos preparados. Então, se a gente não sabe o dia nem a hora, no pré-tribulacionismo você não precisa se preparar para nada. Você precisa só crer. Vigiar e santidade. Não, vigiar para se manter em pé, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Então, a única questão é falar assim, eu tenho que ficar firme no Senhor, porque realmente eu não sei nem o dia nem a hora, ele pode voltar agora, daqui a pouco. 100% Se esse podcast acabar e nós não tivermos aqui mais, não é porque deu pau aí na tela não, gente. É que a gente foi arrebatado. Foi arrebatado, é isso aí. Se olhar assim, poxa, não tem mais. Cadê? Será que acabou o vídeo? De ordem, mas o tempo tá contando aqui. É porque a gente foi arrebatado. É isso aí. É isso aí. Amém, meus queridos. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Eu acho que foi bem edificante aí, pelo menos para explanar a visão do irmão aqui, que é pré-tribulacionismo, né? E para aqueles que creem também. E ele falou que conseguiu expor toda a visão. Então, eu acho que edificou a todo mundo aí. Esses são os pontos chaves. E nós vamos debater mais sobre escatologia, que pelo menos pra mim é gostoso. Tem gente que não gosta de ouvir escatologia, porque fala assim, não vem falar desse negócio de fim dos tempos, não. Que vai dar briga, ninguém chega em lugar nenhum. Não vem falar de anticristo, porque a vida tá tão boa agora, você vai ficar falando de fim dos tempos, né? Então, mas é gostoso. E a gente vai ter mais episódios em nome de Jesus. E a nossa fé se Deus assim o permitir, e ele não arrebatar o Senhor antes da... Amém. 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 Amém, meus queridos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você. Se você ficou até aqui e gostou desse bate-papo, dessa explanação, dessa visão, deixa o seu curtir aí, né? Compartilha com algum irmão. Deixa mais um comentário. Novamente eu te peço, deixa um comentário, porque isso ajuda a gente, edifica a gente, né? Certo. Saber que de alguma forma a gente está fazendo alguma diferença, seja ela boa ou ruim, mas a gente está causando alguma emoção no nosso ouvinte. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, meu querido, meu irmão. Deus abençoe, obrigado. Tamo junto sempre. Seja você um pouco antes, eu um pouco depois, mas nós vamos estar juntos de alguma forma. No final, na eternidade, vamos estar juntos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Um abraço amém. a todos, Deus abençoe.